Obrigada pela presença. A ideia do encontro de hoje é apresentar para vocês o nosso programa de mestrado acadêmico, que tem a linha de pesquisa Direito e Desenvolvimento, mas a ideia aqui é trabalhar especificamente a área de direito privado. Então, é apresentar para vocês as pesquisas, a nossa perspectiva de pesquisa em direito privado. Tá. Então, a professora Flávia Puschel vai apresentar a área de privado que ela é responsável. Eu vou apresentar uma área de privado relacionada a direito dos negócios e depois eu vou falar para vocês sobre algumas coisas bem, digamos assim, práticas, sobre processo seletivo, sobre como é que funciona a orientação e algumas questões relacionadas ao dia a dia do aluno que entra no nosso mestrado. Tá, então, para Flávia. Bom dia. Eu sou professora aqui na escola desde 2003, desde antes da gente ter aluno, né? E sempre trabalhei aqui na área de direito privado. Direito privado, vamos dizer assim, se a gente for fazer o paralelo com os termos mais correntes, né, incluiria o que a gente normalmente chama de direito comercial e de direito civil, né? Eu, especificamente, tenho trabalhado nas minhas pesquisas pessoais mais na área do direito civil. Fiz a minha tese em direito do consumidor e, nos últimos anos, tenho me dedicado à pesquisa na área de responsabilidade civil. Mas o núcleo de pesquisa que pelo qual eu sou responsável aqui na escola, ele se chama Direito Privado e Políticas Públicas. Porque uma coisa interessante sobre o nosso mestrado, e que eu acho que é o aspecto que precisa mais de explicação para os interessados em fazer mestrado aqui com a gente, o nosso mestrado ele é sobre direito e desenvolvimento, né? Esse é o nosso grande tema. Então, todas as pesquisas têm necessariamente essa perspectiva de direito e desenvolvimento que, para quem, como eu, e provavelmente, ou certamente como vocês, vem da área do direito privado, é algo que não tem, vamos dizer assim, sobre o que a gente não tem uma referência estabelecida, né? Como é que a gente faz para ligar uma pesquisa na área de direito privado, seja em civil, seja em comercial, a essa ideia de direito e desenvolvimento, né? Então, esse foi, inclusive, o desafio que os professores aqui enfrentaram e continuam enfrentando na pesquisa. É fazer esse recorte novo, ter um sentido na área de direito privado. E é isso que a gente tenta fazer nesse núcleo de pesquisa de direito privado e política pública, que inclui professores, além de mim, no momento mais 2 professores, a professora Mariana Pargendler e o professor Danilo Araújo, que são eles mais da área de direito comercial, direito dos negócios, como a gente costuma chamar aqui. Então, vejam, é um núcleo que inclui realmente direito privado nessa perspectiva mais empresarial e na perspectiva do que a gente tradicionalmente chama de direito civil, né? Então, o recorte não é esse, tá? Começa daí, já não é aquele recorte tradicional. Se a gente fosse ver a faculdade onde eu estudei, que é a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, lá a gente tem a organização das pesquisas por departamentos, né? Então, aí a gente tem o departamento comercial e o departamento civil. Então, já começa que o nosso núcleo aqui ele não tem este recorte. O nosso recorte é um recorte de perspectiva. É essa ideia de estudar o direito privado tendo em vista questões de política pública. Então, a palavra pública também pode causar confusão. A gente não publiciza, né, o direito privado, mas o recorte ele é feito a partir de problemas, em vez de temas. Eu acho que é essa a chave que permite entender como é que a gente está tentando fazer pesquisa na área de direito privado com uma perspectiva própria nossa aqui da escola. E eu acho que o jeito mais fácil, talvez, de mostrar o que eu quero dizer com isso é dar alguns exemplos, né? Vou pegar primeiro exemplos de alunos, trabalhos que alunos já fizeram, né? Eu tive uma orientanda no mestrado que fez um trabalho sobre a responsabilidade civil
de administradores de sociedades anônimas perante a própria companhia. E a gente tem legislação que regula essa responsabilidade. O interessante do trabalho dela é que ele não foi um trabalho doutrinário no sentido tradicional do termo com o qual a gente está acostumado. O problema que ela levantou foi o seguinte: nós temos regulação, mas nós não temos decisões judiciais a esse respeito. E o que ela investigou foi por que nós não temos decisões judiciais a esse respeito. É porque nós não temos este problema na prática? Esta era uma possibilidade. Comparando, olhando casos que apareciam, que eram julgados e tratados pela CVM, ela conseguiu demonstrar que os problemas existiam. Não é? Então, ela conseguiu mostrar que, apesar da gente ter regulação legislativa e ter o problema na prática, este problema não chegava ao Poder Judiciário. E aí, o trabalho dela foi identificar esses gargalos. Por que é que os casos não chegam ao Judiciário? Para onde eles estão indo? Eles estão sendo resolvidos como? Né? Estão sendo resolvidos? Por que é que o sistema que o legislador previu não funciona? Então, ao final, o que a pessoa tem não é um trabalho de interpretação da legislação que existe, não é? Tem uma crítica da legislação que existe, que tem como objetivo no horizonte, eventualmente, a reforma do sistema que está colocado, né? E, com isso, a gente liga a ideia de desenvolvimento das instituições, né? Na nossa perspectiva, o desenvolvimento, na ideia de direito e desenvolvimento, ele não é exclusivamente desenvolvimento econômico. Pode ser também, mas é o desenvolvimento das instituições, o desenvolvimento da democracia, o desenvolvimento social, certo? Então, o conceito de desenvolvimento com que a gente trabalha no núcleo é um conceito amplo. Mas a gente muda nos trabalhos de pesquisa que a gente faz aqui no núcleo, portanto, que os estudantes do mestrado também fazem, essa perspectiva, né? Então, a gente trabalha com dogmática jurídica, mas não faz trabalhos exclusivamente doutrinários, por exemplo, né? Só de interpretação da legislação. Esse é um exemplo de uma aluna. Eu tenho uma aluna agora fazendo uma pesquisa sobre nexo causal na responsabilidade civil, na responsabilidade da indústria tabagista. Então, não sei o quanto vocês se interessam por responsabilidade civil, mas quem se interessa por responsabilidade civil sabe que a discussão doutrinária sobre nexo causal é terra de ninguém, né? É uma loucura, porque aí tem milhares de teorias que foram desenvolvidas a partir do direito penal no século XIX, sobre as quais ninguém se entende, a legislação não define o que é, enfim. Quando a gente pega jurisprudência, tem juízes aplicando teorias distintas, tem juízes dizendo que estão aplicando a teoria A, quando você vai ler, ele aplicou a teoria B. Então, assim, é uma área bastante complicada. E o que a gente identificou é que, neste problema concreto, a jurisprudência que existe, e existe, né, jurisprudência sobre essa questão, vamos dizer assim, o ponto onde o problema pega, vamos dizer assim, é o nexo causal. Então, em vez de estudar teoricamente o nexo causal, simplesmente, não é, coisa que já foi feita, essa aluna pegou um problema concreto que se apresenta para os tribunais hoje e está estudando não apenas em teoria como essa questão se resolve, mas está olhando concretamente como é que os tribunais brasileiros, provocados a resolver essa questão, se posicionaram. E, a partir daí, ela tira conclusões mais gerais em relação a outros casos que ainda não chegaram ao judiciário, mas que se proporiam ao judiciário o mesmo tipo de questão. Então, a rigor, é um tema clássico de direito civil, um nexo causal. Mas a maneira como o trabalho é feito e o objetivo que ele tem, afinal, faz com que o trabalho não seja simplesmente um trabalho doutrinário no sentido tradicional que a gente normalmente encontra, né? Outro exemplo.
para vocês perceberem também que a gente, quando foca no problema, abre, né, o nosso núcleo é direito privado e políticas públicas, mas isso abre para a gente a possibilidade de conversa com outras áreas, né? A não departamentalização da escola, do núcleo de pesquisa, ela permite trabalhos como, por exemplo, outra aluna, um trabalho comparativo da responsabilidade civil e penal. A gente poderia descrever o trabalho assim. Como é que ela monta esse trabalho? Ela se interessa pela questão da juridificação da homofobia, né? E, então, ela observou que, atualmente, no debate público, né, os movimentos sociais que lutam pelos direitos dos homossexuais têm em vista uma reforma legislativa de criminalização da homofobia. Na mesma linha do que a gente teve em relação à criminalização da conduta racista também, né? Enfim, já mais antiga essa juridificação. E aí, o que ela se propõe a fazer é ver se essa é uma boa maneira de regular juridicamente a questão da discriminação por orientação sexual. Partindo da hipótese de que tem algumas coisas que a responsabilidade civil pode fazer que seriam interessantes e que a responsabilidade criminal não permite. Por exemplo, a responsabilidade no âmbito de pessoas jurídicas, né? Então, ela está estudando responsabilidade civil e penal, mas não está fazendo um trabalho teórico, por exemplo, sobre distinções, semelhanças e relações entre a responsabilidade civil e penal. Ela tem visto que corta o trabalho dela é um problema, né, que está identificado, isso é interessante, né, no debate público no Brasil hoje, né? Então, é esse aspecto que a gente procura valorizar nas pesquisas que a gente tem feito. Essa foi uma pesquisa grande que eu coordenei há uns 2 ou 3 anos, em parceria com a Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, sobre quantificação de reparação por dano moral. Existe a ideia muito difundida de que a reparação por danos morais é uma loteria, né, porque não existem critérios legislativos objetivos, e que ela é, vamos dizer assim, uma loteria em 2 sentidos, né? Uma loteria no sentido de que a gente nunca sabe qual vai ser a decisão, então teria um problema de igualdade, e que uma loteria no sentido de que algumas pessoas tiram a sorte grande, né? Enriquecem com base em ações de indenização por danos morais. E a pergunta que a Secretaria de Assuntos Legislativos tinha era: vale a pena legislar a esse respeito? E, mais especificamente, a gente teria um ganho de segurança jurídica se a gente tabelasse os danos morais, né? Seria interessante fazer isso? Então, a gente teve uma equipe bem grande trabalhando sobre essa questão, sobre vários aspectos, mas tudo coordenado em função do problema, né? E que era um problema que estava, naquele momento, na pauta do Legislativo, né? Porque a Secretaria de Assuntos Legislativos é um órgão do Ministério da Justiça, do Executivo, mas que é o Executivo, né, olhando para o Legislativo, no caso. Então, e foi muito interessante, vamos dizer assim, esse tipo de pesquisa é muito interessante, me parece, porque, além de dar para quem trabalha com direito privado a satisfação da pesquisa jurídico-dogmática, da pesquisa doutrinária, que é uma coisa que eu acho interessante, faz com que essa pesquisa esteja mais ligada às questões brasileiras, né? Então, a gente não exclui a reflexão teórica, pelo contrário, mas a gente sempre procura colocar no trabalho a perspectiva de relação com questões que sejam relevantes para o desenvolvimento do país nesse sentido amplo, né? E esse é o nosso diferencial e a maneira como a gente tem feito essa relação entre direito privado e desenvolvimento, né? Como eu disse, bom, dito isso, né, a gente
trabalha, essas pesquisas que eu disse são todas na área de direito, do que a gente chamaria de direito civil, né? Mas isso é devido ao fato de eu estar descrevendo, porque conheço melhor, pesquisas das quais eu participei e eu me dedico mais a essa área, mas, como eu disse, os 2 colegas que fazem parte do núcleo são professores que estão ligados à área de direito dos negócios, direito empresarial, societário, né? Então, a gente não tem essa discriminação no grupo. A gente circula por todas essas áreas e... eventualmente, se o problema exige, para outras áreas do direito também, né? Então, tenho aluna que está trabalhando com direito penal também. Eu mesma já fiz pesquisas em conjunto com professores de direito penal, porque o problema tratado exigia, né? Então, é isso. Eu tenho trabalhado com responsabilidade civil, mas nem todos os meus orientandos trabalham com isso. Então, oriento, por exemplo, um trabalho em direito de sucessões. E, enfim, diria que o núcleo está aberto para acolher trabalhos em áreas bastante variadas do que a gente chama de direito privado. O que nos unifica, a rigor, é essa relação com o desenvolvimento a partir da chave das políticas públicas, né? De colocar o direito privado, a regulação das relações privadas nessa perspectiva. Eu sei que depois a gente vai ter um espaço para perguntas, né? Se fazer agora. Porque, assim, enfim, para mim tudo parece muito claro, eu não sei quais são as dúvidas que vocês trazem. Assim, como alguém que está com vontade de fazer um mestrado e está pensando se é o caso. Então, a Viviane apresenta as questões mais práticas e, enquanto isso, vocês podem pensar. Obrigada. Antes de apresentar as questões práticas, eu sou professora na área de direito empresarial, me dedico ao societário e mercado de capitais, que, enfim, seria muito próximo da Flávia, em outros departamentos, como direito privado, em outra estrutura, e aqui acho que a gente se aproxima muito na nossa via de análise. E se outros professores da escola viessem, todos falariam, ou todos... Não, mas em grande parte mencionaria a vocês o nosso modo de fazer pesquisa. Por quê? Porque quem entra no mestrado entra num projeto que pensa a pesquisa em direito de uma forma e que permeia ou assemelha todas as pesquisas feitas na escola. Eu penso que é esse abandono de um formalismo, de um trabalho acadêmico que vai simplesmente conversar com outras ideias a partir de livros. Muitas vezes o nosso ponto de partida não é o outro livro, a ideia que está na última edição do autor X, mas de um problema concreto que se pensa refletir sobre ele. Então, se pensa sobre como regular a homofobia, responsabilidade civil, talvez a melhor forma de fazer isso não seja olhando para a última edição do Professor de Direito Civil, seja olhando o que os tribunais decidem, seja olhando para um problema concreto, e aí você percebe como as instituições funcionam, como o sistema jurídico dá resposta a ele. Então, pelo menos no meu núcleo, que é de direito, é um núcleo de estudos de mercado e dos investimentos, a preocupação é primeiro entender um problema, achar a relevância dele para, no meu caso, o desenvolvimento do mercado de capitais, para pensar como é que se deve regular aquilo ou meramente identificar um problema na sua disciplina, né, que não está sendo efetiva, que vem causando um problema, né, a forma como a escolha que se fez para isso. Então, eu penso que quase toda... A Flávia descreveu vários trabalhos aqui, eu poderia descrever tantos outros que é do meu núcleo, mas o que une eles vamos partir de um ponto concreto para depois tentar ir para o abstrato, ao contrário
de outras pesquisas que ficam, não sei se é abstrato, Flávia, mas ficam só em ideias, buscando como os outros pensam, como a jurisprudência não é tratada como na sua completude, mas é como exemplo, né? Não são poucos os textos que falam responsabilidade civil para ir para conforme fulano, 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 daí já conclui conforme fulano, como se fosse uma grande verdade. E, às vezes, por que não vai olhar como o tribunal está decidindo, ou não como aquela decisão isolada que eu escolhi para colocar na minha petição está decidindo, mas como todos estão decidindo, e o que efeito tem todo mundo decidir dessa forma, ou de não ir para o judiciário um determinado problema, é uma coisa a ser estudada, né? Então, eu acho que quem entra no mestrado tem que ter essa vontade, essa curiosidade, essa disposição de cutucar problemas e achar o problema e se dispor a pensar sobre ele, e a pensar sobre ele de uma forma verdadeira e corajosa. Porque, quando você se dispõe simplesmente a ir a outros livros e sistematizar o pensamento que há sobre aquele problema, é muito mais fácil, muito mais rápido. Quando você se dispõe a fazer uma coisa diferente, que pense em algum problema específico, vai demandar tempo, vai demandar coragem, porque você começa uma pesquisa e não sabe exatamente aonde ela vai acabar. E aí vem o que há de mais genuíno na pesquisa, que é uma pesquisa para descobrir o que existe, e não vou fazer uma pesquisa para dizer o que eu quero, né? Então, é um pouco isso. O que eu queria passar para vocês são coisas agora formais do processo seletivo, que eu acho que vem algumas dúvidas, ou aparecem, né? Bom, a área de concentração da escola é Direito e Desenvolvimento. Como a Flávia falou, não é desenvolvimento simplesmente econômico, tem uma visão muito mais ampla do que é desenvolvimento. E são duas linhas de pesquisas: Direito dos Negócios e Desenvolvimento Social e Econômico e Social, e Instituições do Estado Democrático de Direito e Desenvolvimento Político e Social. Hoje, o que a gente está explorando um pouco mais é essa linha de pesquisa de Direitos dos Negócios, que, como vocês podem ver, não é só o direito comercial, é uma linha que abrange outros temas do direito privado. Mas quem entra, a pesquisa tem que ser feita, diríamos, pelo caminho, né? Tem alguma relação com o direito privado que tenha relação com o direito dos negócios, direito e desenvolvimento. Tá? Sobre o processo seletivo, que eu acho que é um café da manhã que fala para aqueles que têm interesse em entrar, então nada mais justo ou genuíno, assim, correto de contar um pouco sobre o nosso processo seletivo. Eu falo que as coisas que estão escritas aqui não deveriam nem ser ditas, porque é o óbvio, né? Por exemplo, o nosso processo seletivo considera a meritocracia. Mas, comparando com outros processos seletivos ou o histórico de outras instituições, vale a pena dizer que, aqui na escola, não tem nenhuma carta já marcada. Quer dizer, não é que os professores já sabem os candidatos que vão entrar e o processo seletivo é uma mera legitimação de uma decisão previamente existente. Não. Se faz mesmo uma análise do currículo, da capacidade que essa pessoa tem, da perspectiva que ele tem de contribuir para o nosso programa com pesquisas sérias e comprometidas. Então, o nosso, digamos assim, a meritocracia é que vale no nosso processo seletivo. Efetivamente, não há nenhuma relação com ex-aluno, com amigos de professores. É mesmo igualitário e equitativo o tratamento que se dá a todos os candidatos. A vaga independe do orientador. Se comparado com o processo seletivo da USP da São Francisco, não existe uma pré-definição do aluno que entra com qual orientador quer trabalhar e se tem vaga com aquele orientador. Não, há um processo seletivo geral, entra-se, e depois há a escolha do orientador no primeiro semestre da entrada. Tá? As provas são corrigidas, que eles chamam de sistema duplo cego, quer dizer, sem o nome, e passa por 2 correções, para depois ser dada uma determinada nota para a prova escrita. Daqui a pouco eu vou falar para vocês. Enfim, eu não sei se vocês sabem, mas quais são as provas que existem para entrar. Tem uma prova escrita inicial e depois vai para a prova, para a entrevista, para a prova oral, digamos assim, a seleção na língua, e depois tem a língua, depois a prova escrita com base na bibliografia obrigatória indicada. Feita essa correção, tem uma nota mínima, e os que atingiram a nota mínima vão para a entrevista. Tá? Eu vou falar sobre isso agora. Então,
a prova de proficiência em inglês e também tem uns certificados que podem... Não. Então, mas isso tem tudo no edital, né? O que se espera é que tenha um conhecimento, uma capacidade, ao menos, de leitura da língua inglesa, porque muito da literatura está em outra língua e a gente escolheu a língua inglesa como sendo um requisito para o ingresso, né? Depois, a prova de conhecimentos específicos, que tem base na bibliografia previamente escolhida pela escola. É uma lista que está sendo revista e será divulgada até, acho que no próximo mês, a gente divulga certamente quais são as obras que merecem ser lidas, que devem ser lidas como preparo para a realização dessa prova de conhecimentos específicos. São 2 perguntas, uma da área de teoria geral e uma outra pergunta de áreas específicas relacionadas com direito, relacionada com o direito privado, ou direito dos negócios. E a literatura mostra bem qual é a literatura, quais são os textos relacionados com cada uma das áreas. Tá? Vocês também têm que apresentar, já no processo seletivo, um projeto de pesquisa. Então, apresentar um esboço do que vocês pretendem fazer, com a justificativa, uma metodologia, o objetivo da pesquisa, uma bibliografia pré-selecionada. Esse projeto não vincula vocês, não é porque vocês apresentaram esse projeto que vocês terão que fazer esta pesquisa que foi proposta no processo seletivo, mas é uma carta de intenções do que vocês pretendem fazer, que vai contar para a banca mais ou menos o que passa na cabeça, qual é o seu interesse e como você já, assim, digamos assim, qual a sua pré-percepção do que é fazer uma pesquisa. Né? Mas ele não é vinculativo, até porque, depois que se entra na escola, tem as linhas de pesquisas, as pesquisas dos alunos têm que ter aderência à nossa linha, então não pode um aluno fazer uma coisa muito diferente do que se faz aqui dentro. Passada essa fase das análises, é feita a entrevista. Né? A entrevista tem professores de todas as áreas, então não é porque vai fazer o projeto de pesquisa na área de privado que necessariamente a Flávia e eu estaremos na banca olhando todos os alunos de direito privado, não. Tem professores de todas as áreas presentes para fazer não é uma arguição do projeto de pesquisa, mas é uma conversa sobre o seu projeto e do que você está disposto a fazer relacionado com aquilo. Mas não é nenhuma, digamos assim, não é uma prova de conhecimento, porque vai ter um professor de teoria geral que não vai ficar perguntando sobre o que você acha de um determinado autor, né? Mas é uma percepção do comprometimento e disposição da pessoa a entrar nessa forma de olhar o direito de maneira diferente. Tá? Agora vem algumas informações sobre as obrigações do aluno que entra aqui. Todos os alunos ganham uma bolsa de estudos, no sentido que não há necessidade de pagar a mensalidade que seria cobrada, que é de R$ 2.700. Então, assim, você pode escolher, eu quero pagar e não recebo a bolsa, mas eu posso escolher receber a bolsa Mário Henrique Simonsen, não tem nenhuma obrigação financeira, mas você, em contrapartida, ganha-se algumas obrigações perante a escola. É a contrapartida à bolsa. E o que eu vou falar para vocês aqui tem a ver com essa contrapartida. Bom, a primeira exigência é que haja dedicação integral à atividade acadêmica. Exige-se que a pessoa se retire, tenha a disposição e a vontade de se retirar do mercado de trabalho por um período de, no máximo, 2 anos, para se dedicar integralmente à vida acadêmica, à pesquisa. Porque se acredita que esse padrão de pesquisa de fim de semana ou depois do trabalho fazer não é o melhor caminho para obter um resultado de
trabalhos que exijam uma dedicação maior. Então, tem essa exigência de dedicação integral à escola, à pesquisa mesmo acadêmica. A orientação, como eu falei para vocês, é definida no primeiro semestre do curso. Tem um diferencial aqui na escola, que é o programa de formação docente. O professor Garcês, que é responsável, não pôde vir, infelizmente, mas eu posso contar para vocês que um dos objetivos com os alunos que ingressam no mestrado é que façam uma boa pesquisa e contribuam para a formação do conhecimento na área, na linha que nos interessa, que é Direito e Desenvolvimento. Um outro objetivo é a formação docente, que os alunos que saiam daqui sejam capazes de ensinar em outras instituições e ensinar de uma outra maneira, né? Ou olhando, já que ele fez a pesquisa de forma diferente, ele também provavelmente pensa o direito de forma diferente e vai ensinar o direito de forma diferente. E tem um programa de formação docente que é tanto uma disciplina específica, quanto um programa que vai a outras instituições para que os alunos daqui sejam docentes, tenham a experiência docente em outras instituições, que é a São Judas e a SPDP. Então, tem esse programa que é para a formação mesmo de docentes a partir do programa de mestrado. Tá? Existe a possibilidade do aluno fazer intercâmbio em outras instituições que a GV tem o convênio. Então, há a opção de passar um semestre em uma instituição conveniada e receber os créditos como se tivesse feito aqui, ou parte da pesquisa feita lá. Então, tem essa possibilidade de ter a experiência fora do Brasil e fora da instituição, que é bastante incentivada para que haja o respiro e que novos ares entrem com a experiência do aluno, que volta e traz também muito do que ele aprendeu lá fora, né? E essa inserção do aluno nos núcleos de pesquisa da Direito, que, como a Flávia apresentou, eu poderia apresentar todas as pesquisas do meu núcleo. Tem núcleo de Direito Global, núcleo de Direito penal, da pena. Eu falo isso porque eu falaria facilmente núcleo do direito criminal e penal, e não da crime da pena. Tem vários núcleos aqui na escola, e o aluno precisa se inserir em um desses para colaborar com as pesquisas feitas, porque se acredita que o aluno não precisa ficar sozinho 2 anos fazendo a pesquisa dele sozinho e aprender e bater a cabeça sozinho. Ele entra nas pesquisas coletivas, contribui com as pesquisas coletivas para que se forme um conhecimento que não seja individualizado. E há necessidade que o aluno entre em contrapartida à bolsa, colabore com as pesquisas da escola. Então, basicamente, em colaborar com as pesquisas da escola, com a formação, com o disseminar a forma de ensinar direito a partir do programa de formação docente, e ter a dedicação exclusiva, né? A Bolsa Mário Henrique Simons, como eu falei para vocês, não é uma bolsa que talvez eu ganhe ou não, ela é garantida para todos os alunos, mas tem a exigência da contrapartida, e a contrapartida é, basicamente, colaborar com a formação do conhecimento dentro da Direito GV. Tá? Existe também o fundo de bolsas. Então, para quem quiser se informar melhor, depois pode entrar em contato com a coordenação sobre esse fundo de bolsas. Tá? Tem ainda a possibilidade do aluno pedir a Bolsa FAPESP ou Bolsa de instituições de fomento durante o seu curso, não é excludente da Bolsa Mário Henrique Simons. Então, tem essa possibilidade do complemento durante esses 2 anos, né, que se exige que saia do mercado de trabalho, que ele complemente com as agências de fomento. E tem vários alunos que têm a Bolsa FAPESP aqui na escola. Então, são essas agora eu tirei aqui, não sei quando. São as informações básicas ou mínimas que o aluno que entra aqui na escola tem que ter sobre processo seletivo e também essa dedicação exclusiva que se exige, que é bastante diferente dos outros programas de pós-graduação estrito sensu existentes. Vocês têm alguma pergunta, alguma questão relacionada tanto à parte de matéria, à parte de pesquisa, quanto às exigências que são colocadas, o processo seletivo?
Bom dia. A Bolsa Mário Simons, ela não é reembolsável, não. É isso? Tá. Só, então, fundo de bolsa que... Isso, se precisar acionar o fundo de bolsa, que daí teria que ser reembolsável. A Bolsa Mário Henrique Simons não precisa... Só que aí, claro, tem que preencher todos os requisitos ou exigências estabelecidas pela universidade, pela Escola de Direito, como nota mínima, essa participação de curso, para poder fazer jus a essa bolsa até o o que tem é um acompanhamento semestral do aluno, onde o aluno faz um relatório dizendo aonde se inseriu, o que fez durante o semestre. O orientador também faz um relatório para o aluno e passa para uma comissão de renovação de bolsa. Mas o critério de renovação a cada semestre é justamente o comprometimento com a pesquisa, a inserção nas pesquisas da escola, uma nota mínima nas disciplinas cursadas. Se eu fosse resumir, é um comprometimento e uma entrada efetiva de cabeça na pesquisa, dedicação na escola, e não isolado, falar, estou fazendo a minha pesquisa. Contribuir com essa forma coletiva de formação do conhecimento. Certo. Porque ganha o aluno e ganha a escola. Certo. Só mais uma questão com relação ao projeto científico. Ele pode, eventualmente, ser moldado depois do ingresso na escola. Não necessariamente, como a senhora falou, pode ser que o aluno não está preso àquele projeto apresentado inicialmente. Eu acho que não está preso nem ao tema escolhido e nem à perspectiva escolhida e apresentada. Aquele ali é mesmo uma... Pelo menos no processo seletivo, o que a gente avalia, os professores que estão ali na comissão de avaliação, se consegue descrever, consegue demonstrar que ele conhece um problema e tem interesse em desenvolvê-lo, achando uma metodologia específica e pensando para demonstrar que tem uma capacidade de entrar e já ter um conhecimento prévio, uma predisposição a fazer alguma pesquisa nesse sentido. Entendi. Tá bem. Eu acho que o projeto de pesquisa serve também para a banca conhecer os interesses do aluno também, certo? Então, assim, para sondar, enfim, onde é que você gostaria de se inserir? Que tipo de questão te interessa? Né? E isso também serve para a gente ter uma ideia, no momento da seleção, de quais são as pessoas que poderiam se inserir em que núcleos, por exemplo, né? Para a gente ter uma ideia das expectativas que vocês trazem também, né? Acho que isso é um aspecto importante. Bom dia. A minha dúvida é mais sobre as linhas de pesquisa, né? Eu acho assim, o aluno ele deve se inserir dentro da linha de pesquisa da instituição, né, na minha visão. E, bom, acho que é bem isso mesmo. Eu queria, assim, como que a gente poderia obter maior detalhamento das linhas de pesquisa, para ver se, por exemplo, o meu projeto, eu já tenho uma intenção de projeto, um pré-projeto, como que eu poderia saber se ele se insere mesmo na linha de pesquisa, se é de interesse da instituição, mas não, assim, aguardar o processo seletivo, mas ter um conhecimento prévio mais aprofundado das linhas de pesquisa. As linhas de pesquisas têm relação com os núcleos, cuja divulgação no site da escola ainda está dependendo de questões formais, site, não passa pelo que se faz efetivamente. E a sua pesquisa é genuína de falar, bom, vocês pedem que seja relacionada com a linha da escola, mas quais são efetivamente elas? Eu sugiro como descobrir isso a partir de olhar quais os professores estão em cada linha, isso você encontra no site, olhando as pesquisas deles. Então, se é direito privado, bom, primeiro você pode conversar com a Flávia se for direito privado, né? Procurar um professor antes de um processo seletivo não tem qualquer constrangimento, né? Porque, enfim, não vai dizer nem sim nem não e também vai para o processo seletivo. Mas não tem nenhum constrangimento de procurar um professor ou mesmo olhar
o que ele está fazendo, tem um currículo Lattes, ou mesmo aqui na escola tem a página dos professores, com a sua pesquisa. E ali à disposição de quais são, e achar o texto e falar, tem a ver com o que esse professor vem fazendo. Né? Tem essa explicitação por professor. Eu acho que essa seria a forma mais fácil de tentar verificar se o que você está pensando tem relação com as linhas de pesquisa. Tem alguma ideia melhor? Mas procurar os professores que mais parecem, e eu acho que também pode ser uma forma. Se eu estivesse na posição de vocês, uma coisa que eu usaria com certeza é o currículo Lattes. Eu não sei se todo mundo está familiarizado com o currículo Lattes, né? Que é uma base que unifica todos os currículos de todas as pessoas que estão na área acadêmica no Brasil, que é uma iniciativa do CNPq. A gente é obrigado a manter o currículo Lattes atualizado. Então, ali a gente tem as linhas de pesquisa que o professor tem atualmente. Vocês podem acompanhar de maneira simples e organizada todas as publicações que o professor teve nos últimos tempos. Isso é uma coisa interessante. Achou o professor interessante? Acha que ele tem a ver com a sua área? Pega um artigo recente dele, dá uma olhada para ver como é que ele organiza a própria pesquisa. É lógico que, quando a gente diz que tem que ter uma inserção no núcleo, não significa que o aluno precisa fazer exatamente aquilo que o professor está fazendo. Né? Mas é porque, como a Viviane falou, não pode ser uma coisa que, por outro lado, não tenha nenhuma relação, porque a área de concentração e as linhas de pesquisa são que amarram, não é, o trabalho que se faz aqui na escola e que dão, vamos dizer assim, a identidade do mestrado. Né? Então, enfim, a gente caminha nesse sentido. Mas, se você for olhar também, no site, com certeza, tem a descrição. Aí está Direito dos Negócios e Desenvolvimento Econômico e Social. O que é isso? Tem uma pequena explicação sobre o que a gente está pensando. E você vai ver que é bastante amplo. Né? Então, tem bastante espaço, né, para pensar questões muito diversas sob essa chave. Né? Mas, enfim, eu iria por esses dois caminhos. Se olharia no site o que tem lá de explicação sobre o que é o direito de desenvolvimento em cada uma das linhas, e depois a gente tem a lista dos professores do mestrado, e aí eu verificaria o currículo Lattes dos professores, para ter uma ideia de quais são as pesquisas que estão acontecendo. Alguma outra pergunta? Alguma outra questão? Oi, bom. Desculpa, eu estou um pouquinho rouco. Bom dia. Obrigado pelas explicações. Fiquei só com uma dúvida em relação à questão da orientação. Né? O orientador, ele é um orientador fixo? Se permite a figura da co-orientação? Como que funciona? Até porque vocês passaram essa imagem de que os núcleos, você pode transitar entre os núcleos, dependendo da necessidade da sua pesquisa, a linha que você for tomar. Então, a dúvida é se essa figura funciona, existe, até porque, dependendo, às vezes no quadro dos professores não tem a área específica que é a sua, embora você possa identificar que seu tema entre no tema de direito de desenvolvimento. Então, só para ter a orientação é fixa, então, no primeiro semestre, olha-se o interesse de cada aluno e encontra-se o professor que mais tem afinidade com a área de interesse. Mas, como você mencionou, muitas vezes você não encontra um professor que consiga dar conta do interesse do aluno, principalmente quando há uma pesquisa que a gente estimula que se faça, que é uma pesquisa interdisciplinar. Então, talvez a Flávia consiga contar mais disso, uma parte de responsabilidade, sei lá, penal e civil. Nada melhor do que ter um professor da área do privado e o final. Então, tem várias pessoas, vários alunos aqui que têm a co-orientação, e, às vezes, até a co-orientação de professores de fora. Né? Mas tem essa figura. Eu, por exemplo, sou co-orientadora em dois alunos. Mas a Flávia, acho que pode contar essa experiência. Que tem o orientador, que tem aquele que vai pedir Bolsa FAPESP, é ele que ainda aparece a co-orientação e tudo mais. E como funciona? Tem alguém que é responsável, que vai para uma banca como seu orientador e tem a responsabilidade mesmo, porque também, se der orientação para 3 professores, ninguém orienta. Né? Então, tem aquele que tem que orientar e tem mais digamos assim, contato e uma responsabilidade com aquela orientação, e outros que aparecem como auxiliares. E isso eu já acho que adianto que tem a figura formal do co-orientador, mas a escola não é grande, né? Nós somos um grupo pequeno de professores e
não são poucas as vezes que alunos de outras áreas batem a porta para ser uma orientação totalmente informal. Então, tem um professor tem um aluno fazendo de global, uma parte de convergência regulatória na área de mercado. Eu não tenho nenhuma relação com esse aluno, mas, obviamente, que na parte de mercado ele bate na minha porta e eu conheço tanto a pesquisa dele quanto o orientador, e é por interesse, porque também tem uma pesquisa no meu núcleo que faz isso. Então, esse acompanhamento muito próximo dos professores, ele existe efetivamente, não é uma orientação formal que, né, lá no final a gente se encontra na banca como verdadeiros inimigos, né? Eu, por exemplo, tenho uma experiência de orientação que é muito diferente do que se fez de um orientador do professor Ari Osvaldo, onde já se formou a banca prévia e haviam encontros bimestrais para discussão do trabalho do aluno. Então, quando chegou na hora da banca, foi simplesmente uma conversa e chamando alguém de fora, obviamente, para fazer uma leitura, mas que já vem acompanhando, não houve nenhuma surpresa, ou o aluno também não teve nenhuma surpresa de falar: o senhor estava totalmente errado, a sua pesquisa não tem uma relação. Por quê? Foram conversas que foram problemas identificados anteriormente e feita o caminho conjunto mesmo, e não simplesmente uma questão isolada. Eu fiz essa pergunta também importante, porque, dependendo do tema, ele não está... Nenhum professor ele focado, por exemplo, dentro das linhas de direito e desenvolvimento, por exemplo, sei lá, penso em temas, outros temas regulatórios, como propriedade intelectual, que não é necessariamente um foco específico do professor e que necessariamente pode haver necessidade de um complemento. Orientador tem total. Formal ou informal? Ou informalmente, perfeito. Obrigado. Alguma outra pergunta? Bom, esse é um primeiro contato de vocês com o programa. Qualquer outra pergunta que se faça, até mais formal, questão de bolsa, processo seletivo, eu peço que vocês encaminhem uma mensagem para a Fernanda, que conhece muito mais do procedimento do que qualquer um dos nossos professores. Mas, em relação às linhas, se precisarem entrar em contato, alguma coisa, eu agradeço a presença de todos vocês e o interesse pelo programa do mestrado.